Queridos, talvez o tema que eu mais preguei nesta igreja foi sobre alegria. Eu tenho uma série de mensagens chamada Ladrões de Alegria, que é exatamente para nos ensinar que Deus é o autor da vida, na presença dele tem abundância de alegria. Deus quer ver seu povo alegre, feliz. Amém, queridos? Mas a gente aprende, por exemplo, quando Jesus fala da sua paz, que é uma sensação que produz alegria, ele nos ensina que existem fontes diferentes. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, Jesus está dizendo que existe uma paz que é dada pelo mundo e existe uma paz que é dada por Ele. A paz que é dada pelo mundo é uma paz circunstancial, é uma paz por causa de. Eu recebi uma boa notícia, sinto paz. Recebi uma má notícia, me sinto sem paz, perdi a paz. A paz que Cristo dá é uma paz não por causa de, mas apesar de. É aquela paz que a gente aprende em vários versículos, como o de Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que a vide não dê seu fruto, que não haja gado no curral. Ou seja, ainda que muitas coisas aparentemente negativas aconteçam, eu sigo em paz. Todavia, em ti confiarei, e eu sei que eu vou andar altaneiramente. Há uma versão que diz: eu sei que vou andar nos mais altos lugares. E essa é a palavra de Deus para você e para mim. Amém, queridos? Mas quando a gente olha a vida de Jesus, a gente não vê Jesus apenas o tempo todo demonstrando eufrosune, ou uma alegria, uma euforia. Não, a Bíblia diz que houve momentos de tristeza na vida de Jesus. Há momentos que ele diz: minha alma está triste até a morte. Jesus chorou. Jesus, quando viu o que estava sendo feito com a casa de oração, ele se entristece, ele reage. Então, na nossa vida, nós vamos ter sentimentos. A paz de Cristo, ela deve ser um árbitro em nossos corações, um juiz. Você diz: o que é que significa isso, pastor? A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Ou seja, eu tenho que aprender a discernir o que é paz de Cristo e o que é paz do mundo. A paz do mundo eu posso ficar sem ela. O que eu não posso é renunciar à paz de Cristo. Quando essa paz de Cristo sai de meu coração, é a hora de eu dizer assim: eu perdi a paz. A luzinha vermelha acendeu. Alguma coisa aconteceu que eu preciso analisar e verificar para que eu não venha ter um pane espiritual e emocional. Então, resumindo, ter sentimentos, alegria, tristeza, paz, falta de paz, é inerente a essa vida. E muitas vezes não vejo esses sentimentos como uns são ruins e outros são bons. Não, veja esses sentimentos como ferramentas de Deus, instrumentos de Deus, para nos avisar, para nos ajustar, para nos trazer para a rota, e assim ter, de fato, uma alegria não efêmera, por causa de algo legal que aconteceu agora, mas aquela alegria permanente que vem do Senhor. Amém, queridos? Lendo em 2 Coríntios 7:10, Paulo diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ele está dizendo o seguinte: existe uma tristeza que vem de Deus, e ela produz, ela é produtiva, e ela não traz peso. Você diz: como é que tristeza não traz peso? Essa tristeza que vem de Deus não traz pesar. Ela traz o quê? Salvação, amém? Produzido pelo arrependimento. Aí ele diz assim: mas a tristeza do mundo produz morte. Uau, então tem uma tristeza que vem de onde? Do mundo. Essa deve ser evitada. E eu queria falar com vocês hoje sobre essa tristeza que produz vida. Amém? Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, se você for ler o contexto desse versículo, você vai perceber que ele está se referindo à carta anterior. Porque na carta anterior, quando Paulo viu muitos erros na igreja de Coríntio, ele agiu como um pai.
Então, ele disciplinou, ele exortou, ele usou palavras fortes. E depois ele ficou sabendo que os irmãos lá, quando receberam a carta, que leram a carta, ficaram tristes. E Paulo está dizendo, nesse contexto aqui, ele fala assim, eu não queria produzir tristeza em vocês, eu queria ver vocês andando bem. Mas eu fiquei feliz, não porque vocês estavam tristes, mas eu fiquei feliz porque eu soube que aquela tristeza que vocês sentiram foi produtiva, porque vocês pararam, vocês analisaram, vocês corrigiram a rota e estão caminhando bem. Amém, queridos? Então, quando a gente entende isso, a palavra que é usada aqui no grego para tristeza é lupe. Lupe quer dizer amargura, dor, sofrimento, lamento por uma causa específica. Então, ele está falando realmente desse peso que eu sinto no meu coração, que se ele vem do mundo, ele produz morte. Vamos entender isso. O resultado é ruim, mas quando ele vem de Deus, ele produz vida. Então, eu posso dizer assim, lupe pode gerar morte e lupe pode gerar vida. E é lógico que tanto eu como você queremos aprender esse tipo de lupe, esse tipo de tristeza que produz vida. Para isso, é importante que a gente fale um pouco sobre essa tristeza que produz morte. Ela vem de uma sensação de perda, vem da dor pela consequência de um ato. Não é acompanhada de arrependimento, que no grego é metanoia, mas ela vem acompanhada de remorso, que no grego é metamelomai. Ela não traz uma mudança de pensamento ou de atitude permanente. Ela traz uma mudança de pensamento e de atitude temporária, em função das consequências que virão. Uma vez que as consequências sejam retiradas, pode-se voltar, inclusive, às atitudes anteriores que produziram tristeza. A primeira coisa que eu posso dizer a vocês é que isso aqui é o cenário de uma vida espiritual infantil, imatura. Observe uma criança, quando ela vai receber uma disciplina, quando ela vai receber algum tipo de coisa, ela não fica feliz, ela fica feliz? Se ela se arrepender de verdade, aquela vai ser a última vez que ela vai receber uma disciplina sobre aquele assunto, porque ela entendeu. Ela disse, puxa, isso trouxe transtorno para a minha casa, trouxe transtorno para o meu pai, transtorno para a minha mãe, transtorno para a minha vida. E eu entendi, caiu a ficha, não faço mais isso. Ficou triste? Ficou triste, mas produziu vida. E essa tristeza não voltará. Estamos aqui? Amém? Mas quando a criança simplesmente é criança e não está nem aí, não tem arrependimento, só tem remorso porque o pai disse, não, você vai ficar sem o seu iPhone aí por não sei quantos dias. Ela vai ficar chateada, vai ficar aborrecida, porque tem uma consequência. Ela fica triste por causa, não do erro que cometeu, mas ela fica triste porque está pagando algo pelo erro. Me faça entender? Amém? Quando isso ocorre, queridos, geralmente vem por causa da dor de ser contrariado. Como eu já disse, é como uma criança que chora, porque não é feito exatamente o que ela quer. Essa tristeza também se apresenta quando eu quero o lugar do meu irmão. Então, veja bem, às vezes essa tristeza ela é produzida por inveja. Ela é produzida muitas vezes porque quer o seu lugar, porque quer o algo que você tem. Por isso que eu disse que é uma atitude imatura. A coisa mais comum numa pessoa imatura, quando ele vê outra pessoa tendo sucesso, ele diz que aquela pessoa teve o quê? Sorte. Ele não vai dizer que aquela pessoa deu duro, trabalhou, lutou. Vai dizer assim, isso é muito sortudo. Pode ser filho do mesmo pai, da mesma mãe. Aquele que é mais determinado e que tem mais êxito, vai muitas vezes escutar do outro que é descuidado, perdulário, ele vai escutar dele dizendo o seguinte, papai deu tudo a ele. Quando a casa do pai estava aberta para os dois. Então, quando a gente entende isso, eu queria trazer alguns exemplos bíblicos para a gente evitar cair nessa armadilha. Você quer ouvir? Amém? O primeiro exemplo que a gente tem é Caim. Você lembra que Caim e Abel, eles eram o quê? Irmãos. O que foi que aconteceu? Gênesis 4:3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Estão entendendo a palavra primícias ou não?
O que é primícia? É aquilo que é de primeira, é o primeiro, é a melhor coisa. O Caim trouxe uns frutos. Pegou uns frutos, aí você pode dar uma oferta lá ao Senhor para ver se dá certo. O outro não. O outro trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Diga assim, Caim ficou triste. Essa tristeza produzida? Não. Por quê? Porque não houve arrependimento. Houve inveja. É outra coisa. Versículo 7, Deus fala com ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim escutou uma palavra do próprio Deus. Mas essa tristeza que produz morte, fecha meu ouvido. Eu não consigo escutar o que Deus fala comigo. Então Caim planejou algo. Ele procura seu irmão e diz, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. A tristeza que veio da inveja produziu morte. Repita isso aí para você ficar com isso no seu coração. Diga assim, a tristeza vamos de novo com calma. A tristeza que veio da inveja produziu morte. Então, por isso que ele fala que é a tristeza que vem de onde? Do mundo. É a tristeza do mundo que faz alguém cobiçar a mulher de outrem e, por não tê-la, fica triste. É a tristeza que quer algo de outrem e, por não conseguir, fica triste. Então, nós somos aqueles que Deus tem chamado para fazer a diferença. E é preciso que a gente tenha esses mecanismos ligados, conectados, para que a gente não gere morte, para que a gente não gere desastres. Sabe, queridos, a Bíblia também fala de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Esaú era primogênito. O que é que significa ser primogênito? Apesar de serem gêmeos, ele nasceu primeiro. Então, ele herdou a primogenitura. Com ela vinha herança, vinha uma série de coisas, mas era um local, um lugar, que era mais do que dinheiro. Era um lugar daquele que iria seguir os passos do seu pai, quando seu pai já não tivesse entre eles. A Bíblia diz que Esaú vendeu essa posição. Ele estava com fome, o irmão estava fazendo a comida, ele vendeu por um prato de comida. Depois ele, acometido dessa tristeza que gera morte, chega às lágrimas. Não para recuperar o lugar que ele tinha no coração do pai, mas é que ele está preocupado com as consequências. A Bíblia diz que ele recupera os bens, porque Jacó vai embora, foge. E ele recupera os bens, mas mesmo recuperando os bens, não conseguiu recuperar a alegria, porque nunca houve no coração dele arrependimento. Hebreus 12, 17 diz, pois sabeis também, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de quê? De arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Escutei algum tempo atrás de homens que Deus resgatou, que Deus fez coisas grandes, mas que estavam pagando uma penalidade numa prisão. E eles me contaram assim, pastor, choramos meses por causa das consequências que estávamos passando. Da vergonha, da tristeza de estar no cárcere. Até que houve um dia que entre nós, fazendo um culto, veio sobre nós um espírito de arrependimento pela causa. Nós começamos a chorar pelo que tínhamos feito, que feriu o coração de Deus, feriu pessoas. Estar aqui é uma consequência, mas é uma consequência de algo que nós tínhamos feito. E nós passamos a chorar pelo nosso erro.
poucos meses, Deus foi liberando um a um daqueles homens. A tristeza anterior produzia prisão, cárcere e morte. A tristeza que eles passaram a ter mudou isso, passou a produzir vida. Amém, queridos? Por isso que quando se fala na Bíblia de Jacó, de José, de Esaú, olha o que a Bíblia diz em Obadias, capítulo 1, versículo 18. E a casa de Jacó será o quê? Fogo. E a casa de José? Chama. E a casa de Esaú? Palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Que coisa! A casa de um, fogo. A casa do outro, chama. É de Esaú? Palha. Tiago 1,15 diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A palavra no grego para morte é thanatos. Isso, no sentido mais amplo, significa a morte que compreende todas as misérias que advêm do pecado, tanto a morte física como a morte espiritual. É separação. De fato, é a perda da presença de Deus, a separação dele, terminando no inferno. A sequência é tristeza, aí não tem arrependimento, tem remorso. Isso produz morte, separação de Deus. Vamos deixar de lado a tristeza que produz morte. Acho que nós já entendemos. Sim ou não? Diga assim, pastor, já entendemos, diga. Passa logo para o outro lado, amém? Vamos falar então da tristeza que produz o quê? Vida. Ela vem de uma profunda convicção que ferimos Deus e, consequentemente, perdemos a comunhão com Ele. Por isto, ela vem acompanhada de arrependimento genuíno, mudança de mentalidade. É uma tristeza pela causa e não pela consequência. Existe uma história super conhecida na Bíblia, e eu vou falar sobre ela, porque eu creio que você já conhece, e é fácil você entender uma tristeza que produz vida. Quantos aqui já ouviram falar a história do filho pródigo? Levanta a mãozinha aí para eu ver você. Olha, praticamente 100%. Quem foi o filho pródigo? O filho pródigo era um rapaz, estava na casa do pai e 2 filhos, e ele diz ao pai que quer a herança dele antecipadamente. Eu não vou entrar nessa área, que eu não vou pregar sobre essa parábola. Essa é uma parábola que foi contada por Jesus. Parábola é uma história fictícia, mas que traz situações reais do dia a dia para produzir ensino. Então, Jesus diz que haviam 2 homens, um homem que tinha 2 filhos, e os 2 trabalhavam na fazenda do pai, mas um deles chegou para o pai e disse, pai, eu quero a minha herança. E você diz, mas que herança ele estava pedindo? Bem, está faltando uma mãe aí. É possível que a mãe morreu e deveria ter aí uma divisão de bens ou coisa parecida. A visão do pai era, a fazenda é de vocês. Vamos viver juntos, vamos fazer isso multiplicar. Nós temos muitos bens, nós temos muitas coisas. Um dia eu vou embora, e aí vocês ficam com tudo para vocês. Mas a visão dele não era essa. A visão dele era o seguinte, me dá o dinheiro, porque eu quero, com esse dinheiro, financiar uma viagem para longe de você, papai. Esse era o ponto. O ponto é, eu não quero mais viver nessa casa. Estou cansado de viver perto de você, papai. É quando você é abençoado e essa bênção financia uma viagem que vai levar você para longe de Deus. E a Bíblia diz que ele saiu com aquele dinheiro e chegou noutra cidade. E eu não sei se você sabe, um jovem com muito dinheiro numa cidade, indo para bares, indo para restaurantes, indo para festas e pagando as contas, ele fica muito querido. Sim ou não? Fica bonito. Você sabia disso? É impressionante. Muitas moças vão dizer, você é lindo, meu filho. Menino, sabe? É uma coisa linda. Dinheiro no bolso, carro bacana, roupa boa. Tem muita gente que vai gostar dessa pessoa. Mas houve um detalhe. Ele esqueceu de um ditado que é dito lá no Nordeste. De onde se tira e não se bota, um dia acaba. Não é verdade? Aí, versículo 14 de Lucas 15 diz assim, depois de ter consumido tudo. Diga assim, só depois de ter consumido tudo.
sobreveio àquele país uma grande fome, ou seja, ele consumiu tudo e o país estava passando por uma crise, fome. E ele começou a passar necessidade. Onde estão os amigos agora? Você sabe onde eles estão? Eles tomaram um remédio que tinha lá naquele tempo chamado Doril. Sumiu. Foram embora. As moças que achavam ele bonito disseram, está muito feio esse cara, está horrível. Impressionante. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ou queda, sim ou não? Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, ou seja, não deixava nem que ele comesse da comida do porco. Que coisa, hein? Até esse momento, o que esse jovem tinha feito era uma busca por uma alegria efêmera. E essa busca por alegria efêmera só produz tristeza que vem do mundo. Quando você vive uma vida numa busca por uma alegria efêmera, uma alegria passageira, uma alegria circunstancial, coloque isso dentro do seu coração. Mais cedo ou mais tarde vai ser produzida uma tristeza que não é uma tristeza que produz vida, mas é uma tristeza que produz morte, porque ela vem do mundo. Ela produz destruição, ela produz morte. Mas há um momento, queridos, na vida desse jovem, que é o que a gente precisa aprender. Toca no coração dele até então a tristeza que produz morte, até agora. Mas há um momento que toca no coração dele a tristeza que produz vida. Ele muito triste, versículo 17 diz, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. E levantando-se, foi para seu pai. Veja uma coisa, ele estava feliz nesse momento ou ele estava triste? Estava triste. Mas olha o que essa tristeza faz. Ele cai em si. Isso significa se arrepende. Ele analisa a situação. E existe algo impressionante que uma pessoa triste não faz, a não ser que seja essa tristeza que produz vida. Aqui diz, levantando-se. Ele se levantou, ele tomou posição. Ele disse, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu vou resolver essa situação. Levantando-se. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, não sobrou nada aí para mim, não? O dinheiro lá era pouco, no instante se acabou. Foi isso que ele falou? Não, porque isso é a tristeza que produz morte. Ele diz, eu vou dizer assim para ele, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a tristeza que produz vida. Ninguém é culpado, eu sou o culpado. Eu não estou aqui para transferir culpa, eu sou o responsável. Essa situação que eu entrei, essa confusão que eu me meti, eu fui o responsável por ela, e eu quero consertar isto. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava... Por que ele estava morto? Porque ele estava sendo conduzido pela tristeza que produz morte. Mas ele não ficou lá. O que foi que aconteceu? Meu filho estava morto e reviveu. Quando foi que ele reviveu, papai? No dia que ele abriu a porta do seu coração para aquela tristeza que produz vida, para aquela tristeza que me traz uma análise, aquela tristeza que me faz me arrepender, aquela tristeza que eu deixo de culpar os outros e eu digo, eu
fui responsável, foi a minha ganância, foi a minha inveja, foi qualquer coisa, mas sou eu. Nesse momento ele reviveu. Amém? Ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Tem uma história que eu li há muito tempo atrás, já contei aqui umas 2 vezes, durante esses 20 anos, dá para contar a terceira, que é meio parecida com a história do filho pródigo, uma história secular, que conta que um pai, um filho brigou com ele e foi embora, abandonou o velhinho lá numa cidade do interior. O pai tinha uma casa numa rua e passava na frente da casa do pai o trem. Então não foi difícil ele ir embora, ele pegou o trem ali e foi-se embora. O tempo passou. E um dia, ele caindo em si, ele disse, eu errei. Eu errei. E ele escreveu uma carta para o pai. E nessa carta ele dizia assim, pai, eu errei, eu pequei. As consequências que eu tenho passado, o responsável sou eu. Eu não quero lhe pedir nada. Eu queria apenas que o senhor me perdoasse. Eu queria poder passar em casa e lhe dar um abraço. Mas eu sei que eu fiz muito mal contra o senhor e pode ser que o senhor não queira me perdoar. Então, na frente da sua casa, eu sei que tem uma árvore. Se o senhor quiser me receber, para que eu não cause constrangimento ao senhor, coloque um pano branco, uma toalha branca pendurada na árvore. Quando eu estiver vindo do trem, eu vou olhar. Se aquela toalha estiver pendurada, eu desço, porque eu sei que o senhor quer me receber. Se o senhor não quiser me receber, não coloque. Eu não desço e não vou fazer o senhor causar constrangimento, mas saiba, eu estou arrependido, eu te peço perdão e eu te amo. E assim ele foi de trem. Viagem de trem geralmente é um pouco mais demorada. E no caminho uma pessoa sentou perto dele, ele contou a história à pessoa. E a pessoa disse, puxa, interessante o que você está fazendo. Ele disse, mas eu estou com o meu coração apreensivo. Eu disse, por que você está com o coração apreensivo? Porque eu não sei se vai ter a toalha branca ou se não vai ter. E disse que quando o trem fez aquela curva que começou a entrar na rua dele, ele disse à pessoa que ele tinha conhecido, o amigo, disse, eu não tenho coragem de olhar. Você pode olhar para mim e ver se tem uma toalha branca naquela árvore, assim, assim, assado. E o moço olhou, voltou para ele, e ele disse, tem ou não tem uma toalha branca? Ele disse, não. Tem dezenas e centenas de toalhas brancas. A árvore está cheia de toalhas brancas. O pai não botou uma toalha branca, ele disse, não quero que ele tenha dúvida. Eu quero dizer isso a você, porque eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei você que está em casa o que está passando. Às vezes, nem eu mesmo sei o que eu estou passando. Mas tem um Deus que tudo sabe. E esse Deus é como esse pai. Jesus disse que é como esse pai, que ficava à porta, esperando o dia que aquele filho ia voltar. E ao vê-lo, correu, deu a ele vestes reais, deu a ele um anel, fez um banquete. E essa história que eu acabo de contar me emociona toda vez que conto, porque o amor de Deus é esse amor exagerado. Ele só quer um sinal, ele só quer que eu diga, eu errei. Eu errei no meu casamento. Eu errei no meu trabalho, eu errei na minha devoção com o Senhor, eu errei comigo mesmo, errei com o meu corpo, eu errei comigo, eu errei, e eu te peço perdão. E com um exagero muito maior do que o que esse pai fez, Deus estará esperando você para te abraçar, para te beijar e para te perdoar, em nome de Jesus. E eu quero terminar dizendo a vocês que essa tristeza que produz vida, um dia bateu na porta do coração do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Mateus 26, 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava dizendo que, em função do que eu aguardava, ele teria de escolher a quem agradar. Ele agradaria a ele e a sua dor, e pediria ao Pai anjos para que o defendesse, como ele disse em Mateus 26, 53, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e que ele não me mandará, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Só para você ter uma ideia, uma legião são 6.000. Jesus estava dizendo assim, se eu pedir a papai agora, dizer assim, olha, eu estou desistindo, eu não vou para a cruz, não. Eu não vou pegar o pecado do mundo inteiro e me separar do Senhor. E eu quero ajuda.
Ele está dizendo assim, pelo menos 12 vezes 6, 72 mil anjos aparecem aqui. Então, Jesus tinha essa opção, você está entendendo ou não? Ele estava triste até a morte. E há momentos assim que ele diz que eu estou numa tristeza, porque eu errei, e vai doer. Voltar até minha esposa e dizer, me perdoe, eu errei, fui eu que errei. Fui eu que fui grosseiro, fui eu que fui desleal. Falar isso com um amigo, falar isso com um irmão, falar com a ovelha, falar com o pastor, dizer, eu errei. Às vezes eu prefiro o livramento, o suposto livramento, mas esse suposto livramento não vai livrar nada. Vai simplesmente evitar que produza vida. Mateus 26, 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava triste, ou não estava? Mas essa tristeza produziu vida. Produziu vida de uma maneira impressionante. Filipenses 2 diz, e sendo reconhecido como homem, versículo 8, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9, veja o que essa tristeza produz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus recebeu uma alegria extremamente incomparável com aquela tristeza. Mas não só ele recebeu essa alegria com o ato dele. Quando a gente permite passar pela tristeza que produz vida, quando a gente permite passar por esse vale escuro, mas que nos trata, que nós somos provados no fogo, quando a gente não foge à luta, quando a gente diz, Senhor, me conserta. Ah, queridos, o resultado disso são frutos pacíficos, é vida, não só para você, porque quando Jesus fez isso na cruz, ele trouxe vida para todos nós, para toda a humanidade, e não só vida aqui, mas vida zoe, vida de Deus, vida eterna, vida abundante. Se você hoje passa por algum tipo de luta, algum tipo de tristeza, eu estou te dizendo, ouça aquele que está à porta aí, bate, deixa ele entrar, Na hora que essa tristeza produzir vida, na hora que essa tristeza produzir a verdadeira alegria, essa alegria não vai ficar só em você, não. Ela vai transbordar, ela vai entrar na tua casa, no teu lar, nos teus filhos, nos teus relacionamentos, vai influenciar tudo. Sabe, queridos, a palavra diz em Salmo 45, 7, tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa tristeza produz arrependimento, produz vida, produz presença de Deus, produz abundância de alegria, produz salvação. Não sei onde você está hoje, como eu já disse, vou repetir, não sei, você que me escuta, talvez Deus te chamou para ouvir essa palavra, porque eu quero te dizer isso. Se você está passando por uma luta, se você está passando por um deserto, se você está passando por uma provação, e essa tristeza você permite que seja a tristeza que vem de Deus, você vai sair daí fortalecido, você vai sair daí mais do que vencedor. A palavra diz, queridos, em João 16, 21, que a mulher, quando está para dar luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já nem se lembra mais da aflição pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Assim vai ser com você. Quando você está passando por esse momento, que talvez você vai ter que fazer o caminho de volta. Talvez você vai ter que conversar com alguém. Talvez você vai ter que perdoar, talvez você vai ter que pedir perdão. Mas essa tristeza que nesse momento, nessa hora, nos angustia, a palavra de Deus está dizendo que isso vai passar. Mas vai passar tanto que você nem vai mais se lembrar. Amém? Esdras 3,13 nos exorta, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam
muito longe. E para terminar, Salmo 68:3. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Diga assim comigo: eu vou me alegrar e vou me regozijar na presença de Deus e vou usufruir da verdadeira alegria. Fique de pé, deixa eu orar por você hoje. Por favor. Faz muito tempo que eu não faço isso. Tivemos aí essa pandemia que, em nome de Jesus, estamos vencendo. Mas é possível que você esteja passando por alguma luta, ou alguém que você conhece está passando. E eu queria orar por você. E se você sentir esse desejo, venha orar junto comigo. Sai de onde você está, vem aqui à frente e vamos orar ao Senhor. Vamos dizer: Senhor, eu vou passar por esse vale, eu vou passar por esse deserto, eu vou passar por essa luta, mas eu tenho certeza que o final disso tudo vai ser tua presença, e na tua presença existe abundância de alegria. Abundância de alegria. Me levanto confiando em teu amor, em meio à dor. Me levanto confiando em teu amor, em meio à dor. Me levanto confiando em teu amor, em meio à dor. Me levanto confiando em teu amor, em meio à dor. Me levanto. Pai amado, o Senhor conhece cada um de nós, os nossos corações. O Senhor conhece o nosso deitar e levantar, os pensamentos mais ocultos, as lutas, as dificuldades, as tristezas. Nada é oculto a Ti. E nós estamos aqui para dizer assim: Senhor, nos perdoa, Senhor. Porque tantas vezes tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Tantas vezes tentamos resolver as coisas, Senhor, na força da nossa inteligência, na força do nosso braço. Oh, meu Deus, nos perdoa, Senhor. Se ferimos alguém, a primeira coisa que nós queremos fazer, Senhor, é reiterar, pedindo perdão a Ti, Senhor. E agora nos dá, Senhor, condições de procurar essa pessoa e pedir perdão. Se erramos, Senhor, hoje estamos reconhecendo: foi nossa responsabilidade, foi minha culpa que me levou até um lugar onde eu estou. Mas eu me levanto e creio que essa tristeza que vem de Ti produz vida e vida em abundância. Eu quero pedir que a Tua bênção invada cada coração que está aqui. Que a Tua alegria, essa alegria que nos dá força, invada, Senhor, cada alma que está aqui. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua vida, a vida Zoe, seja derramada sobre nós. E eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que apaga vereditos, que muda diagnósticos, que carimba o incarimbável, que anula sentenças, que reescreve histórias. Oh, meu Deus, nós nos alegramos em Ti, que és o Deus da nossa salvação. Eu abençoo cada um de vocês, no nome poderoso de Jesus, dizendo que o entendimento que Ele dá para você agora produz vida, e vida em abundância, alegria, alegria que vem do Senhor. Alegre-se em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês.